E agora a gente muda de assunto, porque nesse dia 24 de janeiro celebra-se o Dia da Constituição Federal, Dia da Constituição Brasileira de 1988, né? Claro que nós não vamos aqui nos ater, né, falar aqui da Constituição inteira, obviamente, mas a gente vai tirar algumas dúvidas aqui sobre a Constituição brasileira com uma pessoa que entende bastante do assunto, né? Ele é professor de Direito Constitucional da Mackenzie de Campinas, no estado de São Paulo, professor Leopoldo Rocha Soares. Muito boa noite para o senhor Leopoldo, tudo bem? Muito boa noite a todos os telespectadores. Tudo bem? Como Maravilha. vai? Obrigado por fazer parte aqui hoje do nosso Jornal do Continente, celebrando, né, esses 32 anos aí da nossa Constituição brasileira. Agora uma pergunta que eu vou lhe provocar agora, né? É uma provocação no bom sentido, claro, mas será que nós precisamos já de uma nova Constituição? Qual é a sua opinião? Olha, esse é um tema bastante polêmico, né? Uhum. Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que a nossa Constituição, ainda que seja a mais longeva da história brasileira, né, que tenha vigência por mais tempo, eu acho que ela ainda tem muito para nos dar. Ela é uma Constituição que me parece preparada para ter vigência por um longo período de tempo. Eu acho que o que a gente precisa é de um amadurecimento maior da nossa democracia, né? 32 anos pode parecer uma quantidade significativa de tempo, mas eu acho que para a história de uma sociedade é um tempo relativamente curto. Uhum. Eu acho que a Constituição ainda tem muito pano para manga. O que o senhor acha que poderia amadurecer mais, por exemplo? Que pontos da Constituição o senhor ressaltaria? Olha, a nossa Constituição é uma Constituição bastante extensa, Uhum. principalmente se comparada a outras constituições no mundo. Certo. É, isso quer dizer que a nossa Constituição tem uma série de normas que são muito abertas, que no direito a gente chama de princípios. Então, a Constituição às vezes tem uma regra mais específica, mas também tem princípios que permitem que as normas se adequem às novas realidades da sociedade, da vida das pessoas. O que me parece importante é que as pessoas amadureçam do ponto de vista político, e que principalmente a democracia em si, a relação que nós, povo brasileiro, temos com o Estado, que essa relação também se amadureça. Eu particularmente acho a Constituição brasileira muito boa, Uhum. e posso enumerar aqui algumas razões para essa minha opinião. Por favor. O que me parece, vamos lá, eu acho ela boa por alguns motivos. Primeiro, pelos frutos que a sociedade brasileira colheu e vem colhendo da Constituição. Nós temos, desde 88, que é a data da promulgação da Constituição, importantes atuações legislativas que decorrem da própria Constituição. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, a Lei de Improbidade Administrativa, de 92, a Lei Maria Certo. da Penha, a Lei da Ficha Limpa. São bons frutos que ou a Constituição exigiu que o legislador fizesse, Uhum. ou permitiu que o legislador fizesse. Do ponto de vista do Poder Executivo, nós temos importantes políticas públicas que se baseiam na Constituição, como o ProUni, como o próprio Bolsa Família, que beneficiam muitos brasileiros do ponto de vista da educação, do ponto de vista da subsistência, o que significa dizer que os frutos, os bons frutos que a Constituição nos trouxe e nos traz, me Uhum. faz crer que ela é um instrumento adequado. Quando eu falo de amadurecimento da sociedade, é porque, primeiro, nós nem sempre concordamos com aquilo que a Constituição diz e nem Certo. sempre concordamos com aquilo que as pessoas fazem da Constituição. Uhum. E aí tem dois pontos que eu queria ressaltar. O primeiro é que a discordância ela é bem-vinda e ela é sadia. É, e ela não pode ser uma discordância virulenta. A gente tem que saber conviver com as discordâncias. E o amadurecimento permite que a gente tenha uma convivência mais democrática com essa discordância, com essas Certo. discordâncias. E, em segundo lugar, nós temos falhas, nós temos pessoas que falham na atuação no Poder Legislativo, nós temos pessoas que falham na atuação no Judiciário, nós temos pessoas que falham na atuação no Executivo, e o amadurecimento da democracia também permite que nós façamos melhores escolhas e, portanto, tenhamos pessoas preparadas e que possam tirar cada vez mais bons frutos da Constituição. Então, Sem em dúvida. resumo, acho que a Constituição é um instrumento adequado. Eu, particularmente, gosto da Constituição brasileira e acho que nós precisamos amadurecer enquanto pessoas, enquanto povo, enquanto Estado, enquanto democracia, para que a Certo. gente possa extrair coisas melhores da Constituição ainda.
Agora eu quero só, para terminar, fazer uma outra provocação, que é uma frase que a gente ouve muito as pessoas falarem, né? E a frase é a seguinte: pela lei as pessoas têm muitos direitos, pela Constituição, né? As pessoas têm muitos direitos e poucos deveres. Eu gostaria que o senhor comentasse isso. A nossa Constituição, ela é chamada de Constituição Cidadã, embora esse termo seja bastante polêmico, mas é verdade que a Constituição traz uma série de direitos, e alguns direitos, inclusive, inexequíveis. Se a gente pegar lá na Constituição, por exemplo, o texto que fala do salário mínimo, aquilo não é plausível, né? A Constituição fala que o salário mínimo tem que ser suficiente para garantir a subsistência da pessoa e da sua família, considerando lazer, moradia, transporte. Exatamente. E É nunca algo foi possível, né? não é possível do ponto de vista da escassez de recursos Exato. que o Estado brasileiro tem. Ou seja, a Constituição de fato traz muitos direitos. Eu concordo com isso e eu particularmente acho isso bom. Acho que a gente vive em sociedade justamente com o intuito de viver melhor, né? Nós nos unimos em sociedade para que a gente possa viver melhor do que nós viveríamos se estivéssemos isolados. Agora, eu não concordo com a segunda parte da frase de que nós temos poucas obrigações ou poucos deveres. Não só a Constituição, mas todo o ordenamento jurídico nos traz uma série de deveres. Deveres para com o Estado, nós temos aí uma carga tributária elevadíssima, nós temos uma série de normas de natureza administrativa e deveres de urbanidade, de relações civis que temos uns com os outros. Então, eu acho que nós temos muitos deveres também, e aí eu volto a bater na tecla do amadurecimento, da questão moral e ética do indivíduo, para que a gente possa exercer melhor os nossos direitos e também cumprir com os nossos deveres. Maravilha. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelo esclarecimento também do seu conhecimento aqui. Senhor Leopoldo Rocha Soares, que é professor de Direito Constitucional da Mackenzie de Campinas, no estado de São Paulo. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Uma ótima noite, hein? Eu que agradeço. Ótima noite para você e todos os telespectadores. Maravilha. Brigadão. Tá aí, então, especialista, né, em Constituição, na Constituição brasileira aqui, falando um pouquinho do seu conhecimento também sobre essa área.